Olá! Começa agora o Café Jurídico, seu programa de entrevistas jurídicas, culturais, sociais e de interesse do cidadão. No programa de hoje, você vai assistir o juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Lourenço Migliorini, falando sobre como estão os presídios e penitenciárias da região, sobre a maioridade penal e a Lei de Execuções Penais. E o Arraiá do Maguinho, um evento rotário que reúne a sociedade de Muriaé. Também vamos conversar com o presidente da Comissão Nacional de Promoção e Igualdade Racial, Dr. Humberto Adame Santos Júnior, advogado e que vem percorrendo o Brasil para instalar subcomissões em unidades da Ordem dos Advogados do Brasil. Café Jurídico começa agora. Para especialistas, o governo federal sinalizou que está disposto a encaminhar a reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, após ter publicada a medida provisória 683. A iniciativa prevê a criação de 2 fundos para compensar as perdas dos estados, caso a alíquota do imposto seja unificada no país. A ideia do governo de compor uma parte dos fundos a partir da repatriação de ativos de brasileiros no exterior, que não foram declarados à Receita Federal. Suscita muitas dúvidas. Especialistas entendem que não é possível mensurar se o dinheiro oriundo desta fonte de arrecadação vai conseguir suprir as necessidades do fundo. Acompanhe agora a entrevista com o juiz Lourenço Migliorini. Como está sendo realizado o trabalho aqui em Uberlândia? O trabalho da Vara de Execução tem sido realizado de forma bastante satisfatória. Se considerarmos hoje o número de pessoas presas, aproximadamente 3.000, o número de processos que tramitam na Vara de Execução, quase 8.000 processos, as dificuldades estruturais das 2 unidades, diante da superlotação, se levarmos em conta que o presídio Jaci de Assis comporta 940 presos e abriga hoje mais de 2.000, e a Pimenta da Veiga comporta 410 e abriga hoje quase 800. Então, dentro dessa realidade de dificuldade estrutural, é necessário sempre uma administração dos conflitos de interesse entre os sentenciados, os agentes, o Estado, a polícia. E dentro dessa realidade, o trabalho tem sido realizado de forma bastante satisfatória. Como está a situação dos presídios hoje aqui em Uberlândia? Há algum trabalho social feito? Fale um pouco sobre isso. Bom, nós temos dentro do presídio Jaci de Assis um trabalho dos sentenciados que fazem os próprios uniformes. Nós temos o trabalho da horta, tanto no presídio Jaci de Assis quanto na penitenciária Pimenta da Veiga. Toda a hortaliça que é consumida pelos sentenciados das 2 unidades é produzida pelas próprias unidades, vendida à empresa que fornece as marmitas, e este dinheiro é repassado ao Estado, de tal maneira que os presos contribuem de forma bastante substancial com uma das despesas que eles oneram o Estado, no sentido de que eles geram recursos para o custeio da própria alimentação. Além disso, na Jaci há a fábrica de uniformes, então isso também diminui o custo com a disponibilização das vestimentas aos próprios sentenciados. Há na Pimenta da Veiga um projeto, há 3 projetos de empresas. A título de ilustração, nós temos a Vulcabras, peças de borracha e plástico. Na Pimenta também está em construção já uma nova unidade escolar, uma nova escola, uma ampliação no fundo, ao lado das 3 unidades de produção. A escola da Jaci funciona já a pleno vapor há vários anos, sob a direção do professor Cláudio, de forma muito eficiente. Nós estamos em processo agora de obtenção do Pronatec prisional, que é uma política do governo federal. Nós vamos procurar verificar o enquadramento das nossas unidades nesse Pronatec prisional.
Nós temos em fase de implantação a construção de uma fábrica de blocos, de uma oficina e um lava-jato para reparos das próprias viaturas do sistema prisional e ainda, em um segundo momento, de prestar esse auxílio às viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, tudo isso utilizando-se de mão de obra dos presos e de recursos gerados pelo próprio sistema. Qual o papel da socialização na sociedade após esse cumprimento da pena? Bom, infelizmente, nós ainda temos marcada na nossa sociedade a figura do preconceito. Tem um livro que fala, do Carnelucci, que fala que no Brasil não existe prisão perpétua. Não se pode impor a ninguém uma prisão perpétua. Muito bem. Um condenado sofre os efeitos perpétuos da condenação. Ele não fica preso eternamente, mas os efeitos da condenação serão perpétuos. É como se ele fosse gravado na testa, marcado na sua testa que ele foi condenado. Ele tem dificuldade em conseguir empregos adequados à sua capacidade, então ele sempre vai conseguir subempregos, empregos com baixa remuneração, muitas das vezes sem carteira assinada. E é isso que a sociedade precisa entender. Se quando essa pessoa sai do cárcere e ela não for recebida pela sociedade e a ela não for oferecida oportunidades de se inserir tanto no mercado de trabalho como em políticas públicas de educação, esporte, lazer, saúde, a tendência dessa pessoa retornar para o crime e, obviamente, retornar para o sistema é muito grande. E quem arca com o custo do retorno dessa pessoa para o sistema prisional é a mesma sociedade que vira as costas para essa pessoa quando ela deixa o sistema. Então não é uma prática interessante a sociedade virar as costas para o condenado. Deve-se dar a oportunidade de tratá-lo como uma pessoa como outra qualquer. As mesmas oportunidades, os mesmos direitos e as mesmas obrigações. E qual o papel do Estado? Bom, o Estado é um fomentador dessas políticas de reinserção social ou de inserção social, porque muitas vezes essas pessoas que foram levadas ao cárcere não tiveram nunca a participação em das políticas públicas, em nenhuma das políticas públicas. Nunca tiveram acesso a uma escola, a uma escolinha de futebol, a um plano de saúde, ou a algum hospital, a um tratamento médico, e essas pessoas privadas de tudo isso acabam sendo levadas ao crime. O Estado faz o papel dele, tanto que ele prevê a possibilidade de uma pessoa que está em cumprimento de pena ou do egresso pagar apenas 3/4 do salário. Então, a empresa que contrata uma pessoa que está em cumprimento de pena, ela não precisa pagar um salário mínimo, ela paga até 3/4 do salário mínimo. Então, já há uma economia aí de 1/4, 25% do salário mínimo. Além de não estar obrigada aos recolhimentos dos encargos sociais. A única vinculação que essa empresa tem é a realização de um seguro para essa pessoa que cumpre pena. Então, há vantagens. O Estado fomenta a contratação do egresso, mas nós esbarramos sempre na questão do preconceito. E como está a situação da violência aqui na cidade de Uberlândia? Há muitos jovens envolvidos? Bom, a questão da violência infanto-juvenil, eu posso falar dos plantões que eu participo, porque é uma questão vinculada diretamente à vara da infância e da juventude, do Dr. Zé Roberto Poiani. Nesse último plantão que eu estive diretamente ligado a ele, nós tivemos 4 apreensões de menor, 3 por roubo e 1 por tráfico. Isso mostra que no universo de 16 prisões que nós tivemos no sábado e no domingo, 4 envolveram menores. Então, isso dá 25% dos envolvimentos criminais na cidade praticados por menores. Esse talvez não seja um dado muito preciso, mas no último final de semana nós tivemos esse número. Em relação à violência, eu sempre considero os dados não de forma quantitativa, mas sim de forma qualitativa. E o que significa essa análise? Se você pegar os dados de Uberaba e de Uberlândia, você vai ver que os dados de Uberaba são menores do que os de Uberlândia em níveis quantitativos. Mas quando você pega isso em níveis qualitativos, você vai ver que a violência em Uberlândia é menor do que Uberaba, porque a população de Uberlândia é maior, o tamanho da cidade é maior, e além disso, você precisa entender os números de acordo com a atuação da polícia. Quanto mais operações a polícia desenvolve,
maior será o número de prisões. Então, quanto mais blinks a polícia faz, mais gente ela prende com arma, conduzindo veículos sem carteira. Então, tudo está ligado a uma série de fatores e esses dados têm que ser analisados de forma sempre qualitativa dentro de um contexto e não somente os números puramente frios. Qual mensagem que o doutor daria e o que falta para o Estado absorver essa criminalidade para que tenhamos menos violência nos dias atuais? Eu acho que nós temos que investir em educação. A saída do Brasil é investir em educação. Lá na base, não adianta você investir e querer um resultado para daqui a 6 meses ou um ano. Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem um déficit de 300 mil vagas no sistema carcerário. Para você construir 300 mil vagas, você tem que fazer aproximadamente 1.000 presídios, a um custo estimado de 6 bilhões de reais. Vamos pegar esses 6 bilhões de reais e investir em escola. Eu garanto para você, ao invés do número de presos crescerem, nós teremos a estabilização da violência e a redução desses números. Mas se você pegar esses mesmos 6 bilhões e investir em presídios, eles vão ficar prontos daqui a 5 anos. Quando esses presídios ficarem prontos daqui a 5 anos, nós não teremos mais um déficit de 300 mil vagas, e sim de 600 mil vagas. E as crianças que deveriam ter sido levadas à escola com esses 6 bilhões, elas estarão sendo levadas aos presídios e não às escolas. Então, a saída é investir em educação. Foi isso que fizeram os países dos tigres asiáticos, os países do leste europeu, que tiveram um crescimento acentuado, e os países mais desenvolvidos do mundo têm uma alta taxa de escolaridade. Então, é isso que nós temos que fazer, investir em educação. Obrigada pela sua participação. Estou sempre à disposição, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer poder me dirigir aos telespectadores. E em Muriaé, ainda pudemos acompanhar o Arraiado Maguinho, ex-presidente do Rotary Clube Muriaé Norte. O evento é tradicional e contribui em diversas campanhas realizadas pelo clube. Assistam comigo. Para conquistar uma mulher, tem que ter calor, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos ficar a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, vê se depois seja feliz primeiro. E pega o sonho porque o mundo te mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido eu quero ser. Acompanhe agora o Chá Beneficente, promovido pela Pastorais da Matriz São Paulo, realizada em Muriaé. Desfile de moda e boa comida reunindo amigos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui hoje. Que sem vocês, isso aqui que está acontecendo, tem que agradecer muito vocês, tá? E eu vou passar para o Padre Rony. Então, uma boa noite para todos, bem-vindos e bem-vindas a este momento. Existe uma frase em nosso meio que é muito conhecida: fazer o bem sem olhar a quem. Então queremos nesse dia de hoje, praticamente na abertura dos festejos de São Paulo, que nós possamos, através desse gesto do dia de hoje, nos confraternizar e sempre ter a certeza do bem em nosso coração a todas as pessoas. Que Deus bendiga e possamos cada vez mais seguir adiante como comunidade de fé, irmãos e irmãs na mesma caminhada. As nossas modelos lindas que vestem as roupas da cantora. Val Maria, vamos receber a Val Maria. Val Maria, Elaine, Marice, Luísa, Patrícia,
Mara, Maiara, Karina, Gislaine, Ana Beatriz, Eduarda e Daniela. Aberto do Café Jurídico, recebendo o advogado Dr. Humberto Adame. Um prazer estar aqui recebendo uma pessoa tão importante em visita a Uberlândia e do Café Catuaí para falar de um assunto de tão importância que é a igualdade racial. Na verdade, é um prazer estar aqui. Eu sou até cidadão honorário de Uberlândia, recebi o título aqui, me casei também aqui e o que me traz sempre a Uberlândia é a questão do trabalho da igualdade racial, mas também agora como presidente da Comissão Nacional da Igualdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB. Essa comissão foi proposta em outubro, na Conferência Nacional do Advogado, lá no Rio de Janeiro. Foi acolhida a proposta pelo advogado Marcos Vinícius Furtado, presidente do Conselho Federal, e o plenário do Conselho Federal criou-a em 3 de novembro e tomamos posse em fevereiro, 6 de fevereiro de 2015. Então, uma correria. E de lá para cá, já tem 10 comissões estaduais nas seccionais da OAB instaladas e também várias outras subseções formaram suas comissões, como é o caso daqui agora de Uberlândia. Estou vindo da comissão de Araraquara, que semana passada deu posse, estão fazendo um trabalho belíssimo. Tem comissão no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, no estado de Minas, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo, Amazonas está para montar, esqueci alguma? E Belém do Pará, não podia esquecer de Belém do Pará, que está trabalhando muito para produzir a prova do crime da escravidão. É importante dizer que essa comissão tem o objetivo de mergulhar e resgatar a história do Brasil que ficou apagada da história oficial. Entrar no horror da escravidão negra e buscar os fatos e os atos e a prova do crime da escravidão para responsabilizar aquele que é nosso entender, o culpado do crime de escravidão, que é um crime de lesa humanidade e é imprescritível. Para quem não é da área do direito, é aquele que o fato de ter passado o tempo, ter decorrido o tempo, ele não é deixado para lá, não. Então ele pode ser apurado e, portanto, é o Estado brasileiro o responsável pelo crime da escravidão. E nós tem 2 grupos, 2 GTs que trabalham, um produzindo a bibliografia, né, desse tema e o outro produzindo a prova do crime da escravidão. A metodologia que foi adotada, ela está aprovada por 6 professores doutores de universidades. Nós estamos trabalhando com as universidades, estamos trabalhando com o movimento social, especialmente o movimento negro, com qualquer instituição que tenha uma história para contar a respeito da época da escravidão. Então são várias entidades também envolvidas, ajudando nesse trabalho. Elas podem fazer acordos de cooperação técnica com o Conselho Federal da OAB e trazer a sua contribuição para produzir um relatório. O relatório da Nacional será entregue em 28 de novembro e o relatório das estaduais deve ser entregue até 1º de outubro de 2015, ou seja, permanente correria, mas é um relatório parcial
e daí então nós vamos ter outros segmentos. A metodologia, eu queria falar da metodologia. A metodologia que foi proposta, ela tem 3 perguntas simples, que é o que une toda essa gente trabalhando. São 3 perguntas e elas constam nas páginas do Facebook que já estão disponíveis, seja a página da Comissão Nacional, seja a página das comissões estaduais. Por que o Facebook? Porque o orçamento da OAB é muito restrito, então nós estamos fazendo as secretarias virtuais no Facebook, as provas estão sendo escaneadas, já se coloca no Facebook e inclusive a comunicação interna também é muito mais fácil, mais rápida e mais barata. Então, as 3 perguntas da metodologia. Quais são, por quem foram praticados e como foram praticados os crimes da escravidão negra no Brasil? Essas 3 perguntas são o motivo de desenvolver toda essa busca de resgatar a memória da escravidão negra no país. E uma das questões, mas por que precisa fazer isso? É porque os resquícios da escravidão, eles permanecem até hoje na nossa sociedade e elas afetam a vida, o dia a dia de hoje. Tem brasileiros que não conseguem entrar num banco, eles não conseguem entrar num shopping, não conseguem entrar nas suas carreiras individuais, profissionais, de trabalho, nos partidos políticos, em todos os lugares, eles não são as mesmas pessoas. Tem brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. Como você pode, por exemplo, ver, enxergar brasileiros que entram num shopping, como que nós estamos aqui, e a segurança vai seguindo ele só porque ele é preto. Porque o estigma, o estereótipo faz com que a segurança desses locais enxerguem nele um possível ladrão, mesmo que ele não seja. Então, as atenções. Outros não conseguem entrar num banco para pagar uma conta, para receber um salário, sem que todos os alarmes daquelas portas giratórias não toquem. E, inclusive, aquele botãozinho que fica com segurança, que na maioria das vezes também é preto, porque são os locais onde a população preta tem a sua oportunidade de trabalho, ela também, ele afete lá e ela diz assim, mas tem preconceito do preto contra o preto. Não, é porque tudo isso é baseado no racismo. O racismo é um instrumento de dominação em que faz com que mesmo aqueles daquela etnia não queiram não ter aquela carga toda ruim, pejorativa, que o racismo coloca entre aquelas pessoas que são desse segmento. Então, eu não quero ser isso. A pessoa já passa a discriminar o seu próprio parecido, seu próprio similar. Mas isso tudo tem uma coordenação no instrumento de racismo. Eu acho que a OAB está de parabéns, tanto o Conselho Federal, quanto a estadual de Minas Gerais. Uberlândia tem um papel importantíssimo, porque o vice-presidente da Comissão Estadual da Seccional de Minas Gerais tem sua residência aqui, que é o Dr. Eliseu. O presidente Luiz Cláudio, a secretária-geral, a doutora Helena, todos eles acolheram com muita veemência esse trabalho. E eu, inclusive, estive recentemente fazendo aqui no evento que nós tivemos aqui cerca de um mês atrás, o Colégio de Presidentes Seccionais, fiz uma palestra sobre esse tema e foi desse momento que a gente conseguiu trazer e descobrir o presidente da Comissão Estadual de Minas Gerais, que é o doutor Daniel Moura Dias, e que tomou posse também semana passada, lá que são 2 semanas, e agora nós estamos aqui com a doutora Joaninha, dando posse à comissão, à subcomissão, com a nomeação que foi feita pelo doutor Egmar. Então, eu acho que Uberlândia, Minas Gerais inteira, tem muito a contribuir com essa história. Nós precisamos descobrir, outro exemplo que eu tenho usado muito, é a questão de Nova Friburgo. Nova Friburgo é conhecido como a Suíça brasileira. Todo mundo sabe de Nova Friburgo. E você vai lá na internet, procura lá, a escravidão revelada, a história do município de Nova Friburgo. É um historiador que, pesquisando o local, consegue descobrir
que o barão de Nova Friburgo, que era o sujeito mais importante, tinha uma fazenda, a Fazenda do Gavião, que era uma fazenda com 700 escravos, na indústria cafeeira, cafeicultura. Depois ele conseguiu fazer a importação de 6 navios, cada um com 400 escravos. E não muito tempo depois é que vem os suíços, durante a República, fazer com a imigração europeia, e essa parte da história do Brasil, daqueles que construíram a nação, da população afrodescendente, que era, em sua grande maioria, escravizada, a história da construção deles toda foi abolida, colocada de lado, apagada da história do Brasil. Então a OAB Nacional, com todas as seccionais, se lança nesse trabalho de cidadania do Brasil, vai buscar a história do Brasil, que precisa ser contada, inclusive nas salas de aula, com a lei, a chamada, apelidada Lei 10.639, que é a lei da história da África e cultura afro-brasileira e indígena, que é também a Lei 11.645, que são alterações da Lei de Diretriz e Base da Educação, que, aliás, está na hora de fazer um acordo aqui de uma ação civil pública que tem aqui em Uberlândia, para que isso seja modelo para toda Minas Gerais e o Brasil. Aqui tem uma ação civil pública e que ela deve ser feito um acordo judicial para que isso motive e seja exemplo de orgulho para os cidadãos uberlandenses e mineiros, porque isso com certeza será paradigma para todo o país. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, espero muito em breve ver a comissão presidida aí pela doutora Joaninha, integrantes importantes como a Conceição Leal, secretário da Cultura Gilberto Neves, que é um militante aguerrido dessa causa racial, que também é advogado, outros mais que estão, com certeza, farão um papel muito importante nessa comissão e com certeza terão destaque nacional. Aquele cidadão que gostaria de contribuir, como que ele pode fazer? Ele pode primeiro procurar a doutora Joaninha aqui na subseção de Uberlândia, pode procurar o presidente da subseção de Uberlândia, ele pode mandar um e-mail para o Conselho Federal também, pode procurar o Facebook, que tem as páginas do Facebook, é só procurar lá. Tem um e-mail que você pode escrever depois, que é comissões, sem cedilha e sem acento, comissões@oab.org.br. Vai bater lá no Conselho Federal. E depois, com certeza, como a comissão está recente, vão disponibilizar aí um e-mail para a comissão daqui de Uberlândia, né? Então, Café Jurídico agradece a sua participação e em outra ocasião gostaria de ver o resultado desse trabalho também tão importante, não só em Uberlândia, mas em todo o Brasil. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Aí tem que tomar aqui. Obrigada. O Café Jurídico de hoje fica por aqui. Você assistiu uma conversa franca e aberta com o juiz Lourenço Migliorini, responsável pela avaliação sobre os sentenciados em Uberlândia, e o Arraiado Maguinho, um evento rotário que reúne a sociedade Muriaé. Também conversamos com o presidente da Comissão Nacional de Promoção e Igualdade Racial, Dr. Humberto Adame Santos Júnior, e que vem percorrendo o Brasil para instalar subcomissões em unidades da Ordem dos Advogados do Brasil. O Café Jurídico termina agora.